Olá, queridos alunos do nono ano/9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à transmissão da terceira aula da disciplina de História. E essa terceira aula ela é referente ao terceiro bimestre do ano letivo de 2020 e nessa aula nós vamos dar continuidade à Segunda Guerra Mundial, inclusive fazendo referência aos momentos marcantes da Segunda Guerra Mundial. Nessa primeira apresentação, eu trago a vocês uma imagem que representa os embates que se desdobraram, que se desencadearam aí durante a Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos estar referenciando alguns dos principais acontecimentos que marcam aí a Segunda GM. A Segunda Guerra Mundial, gente, ela foi um conflito extenso, marcado por uma infinidade de acontecimentos e muitas reviravoltas, inclusive. Como foi mencionado anteriormente nas nossas aulas anteriores, a guerra ela iniciou-se com a invasão da Polônia em setembro de 1939, essa guerra se estenderia até 1945, ok? O território polonês ele foi conquistado pelos germânicos em poucas semanas e foi dividido entre alemães e soviéticos, por conta de uma cláusula, inclusive, do contrato de não agressão. Inclusive, alguns dos principais acontecimentos da Segunda GM foi justamente aí a invasão da União Soviética, ok? Que foi aí um importante marco, e a derrota da Alemanha, bem como a derrota do Japão. Hoje, especificamente, nessa nossa aula, nós vamos abordar justamente a invasão da União Soviética e a derrota da Alemanha. Nessa nossa segunda apresentação, observem que nós temos aí uma referência à invasão da União Soviética, onde nós temos aí os artilheiros, ok? Que estavam aí na luta pela disputa territorial durante a Segunda GM, e nós vamos falar um pouco agora sobre essa invasão da União Soviética, ok? É muito importante, gente, nós lembrarmos que com a Operação Barbarossa, mais de 3 milhões de soldados alemães invadiram o território soviético, ok? A Operação Barbarossa foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais de 3 milhões de soldados. Pasmem, gente, mais de 3 milhões de soldados, além de milhares de aviões, tanques e peças de artilharia, inclusive. O objetivo era justamente conquistar a União Soviética em até 8 semanas. Esse era o objetivo principal da invasão do território. Aos poucos, o esforço de guerra dos soviéticos e a falta de recursos da Alemanha, diga-se de passagem, para lutar em duas frentes de guerra, foram determinantes, inclusive, para a interrupção do avanço germânico. No final de 1941, os alemães eles possuíam 3 grandes alvos a serem conquistados na URSS. Esses alvos eles eram justamente Leningrado, Moscou e Stalingrado, ok? Leningrado, cidade que os alemães planejaram conquistar, deixando a população morrer de fome. Somente em 1944 é que o cerco alemão contra Leningrado foi quebrado. Moscou, inclusive, a capital soviética, né, tinha como característica aonde os alemães eles chegaram aos arredores de Moscou e ficaram a menos de 30 quilômetros do Kremlin, né, mas o enfraquecimento, inclusive, das suas forças, eles acabaram repelindo-nos, né, dos arredores da cidade, acabaram repelindo esses indivíduos dos arredores da cidade de Moscou. E Stalingrado, nós temos aí a cidade ao sul da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde os alemães eles tentaram conquistá-la como forma de controlar o Cáucaso e assim garantir-lhes recursos importantes, inclusive como petróleo, né? A divisão das forças alemãs, inclusive, e a resistência obstinada conduziram, inclusive, a derrota na maior batalha da Segunda Guerra. Estima-se que o número de mortos em Stalingrado foi de mais de 2 milhões de pessoas. Então, nós temos aí a derrota
em Stalingrado como um fator de enfraquecimento considerável à Alemanha, ok? A quantidade de recursos, inclusive, disponíveis para o país foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial ela caiu bastante. Basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras de suportar o esforço que a guerra na URSS ela demandava. E eles sabiam disso, na verdade, desde o final de 1914, ok? Mas haviam muitos interesses, como bem sabemos, interesses de cunho territorial, né, de cunho de matéria-prima e assim por diante, que acabam se sobrepondo até mesmo a um reconhecimento de enfraquecimento ou de uma falta de recursos para possíveis embates. E na nossa terceira apresentação nós vamos fazer uma referência à derrota da Alemanha, que foi um outro importante acontecimento que marca a Segunda Guerra Mundial. Inclusive eu trago a vocês uma imagem, uma iconografia nessa terceira apresentação que faz referência justamente à rendição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E essa rendição ela ocorreu mais especificamente, a nível de informação, em 7 de maio de 1945. E essa iconografia ela faz referência justamente a essa rendição e a essa derrota da Alemanha, que foi um dos importantes acontecimentos históricos que marcam a Segunda Guerra Mundial. É importante nós lembrarmos que houve derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético após Stalingrado. O maior destaque, inclusive, nesse sentido, é Kursk, que foi justamente a batalha fundamental para que os alemães, que terminou com a derrota deles, porque foram obrigados a recuar, inclusive, a fim de reforçarem suas linhas na Itália. Os alemães, por sua vez, eles tinham sido expulsos do norte da África e, com isso, a Itália passou a ser invadida, inclusive, pelo sul. Ok? Eles perderam o controle sobre a Itália, certo? Reconquistada pelos aliados, é importante nós frisarmos esse aspecto, essa informação. O líder do fascismo italiano, Mussolini, inclusive, ele foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos, inclusive locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. E nós temos aí o famoso Dia D, que foi realizado em 6 de junho de 1944, que abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. Em 1945, os aliados eles entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio, ok? E em maio de 1945 a Alemanha rendeu-se, que foi um dos importantes fatos e acontecimentos históricos aí da Segunda GM e que marcam aí esses acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e que classificaram importantes mudanças na geopolítica, na geoeconomia mundial, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós encerramos a nossa conversa com esses acontecimentos. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a derrota do Japão, inclusive na Segunda GM, na Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que possamos fazer a nossa interação, ok? Até o nosso próximo encontro, queridos. Tchau, tchau. Cuidem-se.